Alô, aqui é o Daniel. Está saindo um episódio atrasado de Savage Worlds, o podcast sobre Savage Worlds. Eu estava bastante ocupado com o trabalho esses dias e atrasou bastante aí, algumas semanas o episódio, mas estamos aqui e eu espero que você aproveite o episódio e muito obrigado pela audiência. Como você aprende novos jogos de RPG? Como foi que você aprendeu as regras básicas e como narrar ou jogar Savage Worlds? Você leu o livro primeiro antes de jogar? Você participou numa mesa e acabou aprendendo como é o jogo, né? Sendo narrado por uma outra pessoa? Você talvez viu um vídeo aí das regras básicas ou ouviu até um dos nossos episódios aqui nesse podcast, né? Ou você aprendeu as regras em uma mesa via streaming, né? No Twitch ou no YouTube aqui. Tem formas diferentes de aprender como jogar RPG, né? Quando eu aprendi Savage Worlds, estava ali na pandemia, eu estava voltando a jogar RPG, eu gosto muito de Cyberpunk, né? E eu ouvi falar sobre Interface Zero, foi o primeiro cenário que eu entrei em contato com Savage Worlds. E aí comprei o Savage Worlds edição Aventura, né? E li ele. Foi assim que eu aprendi. Aí acabamos jogando e aí eu fui vendo mais coisas sobre esse jogo, gostei dele e etc, né? Fui me aprofundando mais. Das várias formas de aprender um RPG, uma das formas que eu não me dou muito bem é com acompanhar uma mesa que está sendo gravada. E eu acho que o motivo é porque a mesa que está sendo gravada, ela acaba focando na história. Ela acaba virando um entretenimento para as pessoas. São diversos tipos de mesas aí gravadas, tem várias mesas de Savage Worlds. Aqui fica uma dica de uma mesa de uma ótima qualidade, que é do narrador Diabo Selvagem. Eu já vi vários jogos narrados pelo Diabo Selvagem e eu gosto de todos o que ele narrou. Agora está saindo aí episódios da Maldição do Trono Carmesim. Já está na temporada 3, o episódio 4 acabou de sair aqui 3 dias atrás, né, da data de gravação desse podcast. E eu vou deixar o link, né, para esse trabalho do Diabo Selvagem aqui no canal do Pra Quem Gosta, na descrição desse episódio. Mas uma coisa eu concordo com as pessoas que aprendem RPG com mesas gravadas é que você aprende a regra do jogo dentro de um contexto. E isso é muito importante, né, para o aprendizado e para a solidificação daquelas regras. Quando você lê o livro de RPG, o que menos tem são exemplos, né? Por mais que um livro tenha vários exemplos assim no canto da página, não vai ter um contexto bem elaborado para você entender como cada uma daquelas regras são aplicadas, né? A maioria do livro aqui ela é meio seco, não tem muito contexto para você entender. E aí, dependendo da forma que você aprende um jogo, né, não pode ser menos eficiente. E aí a gente fica com esses dois lados, né? De um lado tem o livro, que é mais denso e todas as regras estão ali. De outro lado tem a mesa gravada, que tem episódios que geralmente são de várias horas, né? 2 ou mais horas, em que tem as regras, mas as regras estão ali dentro de uma história, né? Então, se o seu objetivo principal for aprender o jogo, você fica bastante envolvido ali na história e aprende o jogo, só que demora mais tempo, né? E o mais interessante, eu acho, que é aprender o jogo jogando mesmo numa mesa de alguém, mas não é sempre que a gente tem uma oportunidade, especialmente se você aí é o narrador, né, do seu grupo, acaba sendo você que tem que aprender o jogo. Eu achei faz um tempo um canal no YouTube que foi assim, fiquei maravilhado, porque parece que juntou o melhor dos dois mundos para mim. É um canal de um jogador que estava jogando solo, né? Não é brasileiro, é um canal americano ou inglês, eu acho, né? Da Inglaterra, eu não lembro. Eu tentei mesmo procurar e eu não achei novamente. E o que essa pessoa estava fazendo? Ela estava jogando no sistema com 2 personagens, né? Os personagens interagiam
Entre eles, era só uma pessoa jogando sozinha, né? Tinha uma história ali, né? Só que o tanto de interpretação de papel e das descrições do que estava acontecendo acabou sendo minimizado. Então a história, você consegue acompanhar a história, mas ela não é tão detalhada e ela não tem tantos personagens, porque não tem uma outra pessoa ali, né? É um jogo solo. Então acaba sendo destilado um pouco, né? A experiência quando a gente compara com uma mesa com mais jogadores nessa mesa, né? O que eu achei bastante interessante, né? É que da forma que essa pessoa estava gravando, eu aprendi bastante daquele sistema, não era Savage Worlds, eu aprendi bastante daquele sistema em muito pouco tempo. E estava também com o contexto, né? Que era o contexto daquela história que a pessoa estava jogando no modo solo de jogo. E aquilo me atraiu bastante, né? Eu acabei parando de ouvir os episódios, ver os vídeos por algum motivo. Acabou ficando aí na memória, né? E eu larguei pra lá. Mas eu tava pensando sobre isso esses dias. E aí me surgiu a curiosidade do jogo de RPG solo, que não é um tipo de jogo que eu tenho experiência. Eu nunca joguei RPG solo, né? Eu já testei regras aqui, mas mesmo quando eu testo regras, eu só rolo os dados aqui e vejo qual que é o sistema e tô vendo se eu consigo entender as regras do sistema e é só isso, né? Eu nunca cheguei a realmente fazer um personagem e aí colocar esse personagem em situações e jogar o RPG dessa forma, né? No entanto, é uma forma muito utilizada de se jogar RPG, né? Existem RPGs que são completamente escritos para o jogo solo. Existem modificações e adaptações de muitos sistemas para o jogo solo. E aqui eu vou também fazer uma recomendação de um canal nacional, né, em português, o que é muito bom. E o nome desse canal é Somente Solo RPG, né? E eu vou fazer um link aqui também na descrição de um dos episódios desse canal aqui do YouTube que fala sobre dicas de como jogar RPG solo, que eu acho que se você acompanhar esse episódio vai te dar uma ótima ideia de como rola o jogo solo de RPG, né? E aí é um episódio que não tem um sistema, né? Tá falando sobre dicas para qualquer sistema, né? Mas aqui nesse canal, nesse podcast, gostamos de conversar sobre Savage Worlds. Então, eu gostaria de trazer, para pensar aqui num jogo solo, né, quais ferramentas existem focadas em Savage Worlds, né? Se a gente pensar de uma forma bem abrangente, né, tem um livro que até recentemente saiu em português, que é o Mythic, né, o emulador de mestre de jogo. Esse com certeza é um livro inteiro, né? Ele tem aqui vários recursos. Eu não tenho esse livro, eu nunca li ele ainda, né? Mas ele tem muitos recursos para um jogo sem mestre. E aí, um jogo sem mestre com uma pessoa só acaba sendo um jogo solo, né? E é um livro com ótimas resenhas, né? Eu ainda preciso ler. Só que aqui hoje, pensando em jogo solo, eu gostaria de trazer um outro recurso, né? Um recurso que não foi traduzindo ainda. Ele se chama aqui Savage Worlds Solo Player's Guide, escrito por Peter Rudin Burgess, né? Do Parts Per Million é o nome da editora aqui, é uma editora de uma pessoa só, parece que é só mesmo esse autor fazendo as coisas. E tem muitos guias para jogos solos para vários sistemas aqui, para vários sistemas. Parece que esse autor ele meio que se especializa em fazer isso, né? E o estilo desse autor é publicar suplementos bastante simples, né? Então esse suplemento que eu estou trazendo hoje aqui, ele tem 15 páginas. Então ele é bem curtinho mesmo, né? Ele tem basicamente duas partes, né? Uma que ele chama, que o autor chama de oráculo para questões fechadas, que são questões de sim ou não. E o outro ele tem aqui o que ele chama de oráculo para questões abertas, né?
que é um oráculo para quando você quer dica de alguma coisa e não é sim ou não, né? Nesse suplementinho aqui, esses são basicamente os dois recursos que esse suplemento oferece. Então, o que é o oráculo de questão aberta, né? Ele responde sim ou não para uma questão. Quando você está jogando sem um mestre, né, ou quando você está jogando sozinho, você faz perguntas como um jogador. Então você faz as mesmas perguntas que você faria para o mestre. Mas como o mestre não é uma pessoa, a gente precisa usar um sisteminha para emular aquele papel do mestre. É isso que o oráculo é, né? No caso do oráculo de pergunta fechada, é sim ou não. E o sisteminha que é utilizado nesse suplemento, ele é bastante interessante porque ele segue a lógica do Savage Worlds, que é legal porque a gente já está acostumado a trabalhar com esses atributos, né? Então ele usa 5 níveis aqui, cada um com valor de dado que a gente está acostumado. Então o valor menor é um D4, o valor maior é um D12. E aí o que ele faz aqui é dizer, bom, com um D4 é alguma coisa que você acha que seria bem assim possível, bem pouco provável. E o D12 é algo que você acha que seja bastante provável. Então, quando você faz essa pergunta para esse oráculo aqui, você já tem que dar essa informação. O que você acha? Você acha que isso é bastante provável? Você acha que isso é improvável? Então você pode, quando você faz essa pergunta, e nesse sisteminha que você deve já colocar a sua intervenção, né? Já colocar o que você espera que aconteça na aventura, né? Um resultado de 4 ou mais é um resultado que diz sim, né? Seja lá com a sua pergunta. Um resultado de 2 a 3 diz não. Um resultado de 1 é não e acontece alguma coisa ruim, né? Não e acontece mais alguma coisa que não vai ser boa, vai ser ruim porque é um não. Se for um resultado máximo no dado, tá? Não estoura aqui quando você joga nesse oráculo, é um resultado de sim e acontece também algo muito bom, né? O autor diz aqui para jogar também um dado selvagem. Então, o resultado de 1 é o maior resultado no seu dado, certo? Então, é basicamente um erro crítico, uma falha crítica. Um resultado do máximo do dado vai ser aí o resultado do dado que ele está chamando aqui dado de probabilidade, né? Que pode ser de D4 a D12, dependendo o quão fácil de ser sim para a pergunta que você está fazendo. Então pode ser o máximo dado nesse dado, né, que vai variar de D4 a D12, ou no dado selvagem. Então essa é a forma que você usa aqui nesse suplementinho para resolver uma questão de sim ou não. O autor faz algumas observações sobre esse oráculo que eu acho bastante interessantes, né? Primeiro, como a gente já sabe, né, esse oráculo aqui ele é enviesado para dizer sim, porque temos o dado selvagem. Então ele diz: use isso para ajudar a sua aventura. Use isso para trazer mais ação, mais coisas improváveis, né? Mais diversão para a sua aventura. Saiba que esse oráculo ele acaba sendo enviesado para dizer sim. O autor diz uma coisa interessante, quer dizer que isso talvez simule aí a maior propensão de um narrador de Savage Worlds para falar sim para alguma coisa que vai acontecer mais frequentemente do que não. É uma opinião interessante, eu não sei de onde o autor tira essa opinião, mas é isso mesmo, né? Só uma opinião. O outro lado do suplemento são essas questões abertas. E aqui como você faz você puxa uma carta do deck, né, de cartas, e você vê o resultado na tabela. Tem uma tabela para cada naipe de carta e um resultado para cada número aí na carta. E o que o autor diz é que se você tirar um coringa, você saca 2 cartas e combina os resultados. E aí tá separado pelo naipe aqui
dependendo do que é a sugestão, né? Então, por exemplo, se você tirar uma carta com espadas, pode ser algo que se relaciona aqui à mágica, intuição ou o estranho, né? Se você tirar uma carta de copas, está relacionado a algo pessoal, social ou emocional. Se você tirar uma carta de ouros, de planejamento ou alguma coisa técnica. E aí, finalmente, se você tirar uma carta de paus, é sobre algo físico, forte ou algo construído. Bom, vamos fazer alguns exemplos aqui para ver como funciona. Eu estou com um deck de cartas aqui, físico, e eu vou sacar a primeira carta, um 5 de espada. A espada nos leva para a parte de mágica, intuição e estranho, e o número 5 diz um movimento estranho. Vamos sacar aqui uma próxima carta. Temos um 8 também de espadas, então continuamos sendo alguma coisa estranha, e aqui está escrito planejando algo mágico. Tudo bem, né? Mas as duas cartas foram do mesmo naipe. Vamos tirar mais uma aqui. E agora temos um 7 de ouros. Vamos ver o que essa quer dizer. Ouros é a parte sobre mental, planejamento e técnica, né? E 7 tá dizendo criar um plano, né? Ou criar um plot. Ok, vamos dar uma olhadinha como a gente pode inserir isso na nossa aventura. Então, por exemplo, vamos dizer que nós estamos em uma aventura e aí o herói entra em uma caverna, né? Essa caverna é perigosa e essa caverna tem um guardião. O que será esse guardião? Aí eu posso sacar uma carta, vou sacar a próxima carta aqui e está me dando um 8 de paus. E o resultado é um construto pessoal, né? Ou uma construção pessoal. Vamos pensar aqui, como eu estou pensando em um guardião, então pode ser realmente aqui um construto, né? Pode ser um robô, um golem, que ele foi feito na imagem de seu criador. E esse é o guardião daquela caverna. E aí talvez aqui com só essa informação a gente já consegue pensar um pouco sobre essa dungeon, né? Então essa dungeon parece que é alguma coisa que está protegendo uma coisa importante para esse criador desse golem, né? Desse construto. O que será que é essa coisa? Vamos tentar sacar aqui uma próxima carta. Eu tirei uma rainha de espadas. O resultado dessa carta no oráculo aberto diz que é uma assistência estranha, e é estranha, mágica, né? E o que a gente pode pensar, talvez, é que esse criador desse golem, ele estava com uma associação com um deus ou uma entidade de uma outra dimensão, né? E essa caverna, então, ela tem a ver com os segredos desse criador, ou alguma coisa nesse sentido, né? E essa que é a função do oráculo aberto. A função do oráculo aberto é te dar uma direção para o mistério que você não sabe o que é. Claro, esse é um oráculo geral e simples. Ele usa as cartinhas de Savage Worlds, o que eu acho que é uma coisa interessante, até porque a gente vai muito provavelmente utilizar o mesmo deck. Então ele é legal também porque a gente acaba movendo o deck, né? E aumentando aí a chance de sair um Coringa, que é algo que a gente gosta bastante no Savage Worlds, né? Então tem duas ferramentas aqui, esse oráculo geral, que ele vai guiar, né, as coisas que você não sabe que vai acontecer na aventura, e a resposta sim ou não das perguntas, que é bastante simples, né? É sim ou não, você rola o dado e você vê o que acontece. Aí o autor ele fala sobre outras partes do jogo, né? Falando sobre como usar oráculos e jogar solo em Savage Worlds. Primeira coisa que o autor fala aqui é sobre as reações do NPC, que, né, por sinal é uma das únicas tabelas aí de aleatoriedade que já tem no Savage Worlds livro básico em questão de narrativa, né? Não em questão de tipo resultado de ficar com medo ou ferimento permanente, mas em questão de influência na narrativa. E o autor diz, bom, já usa essa tabela, né? Ela existe lá de reação aos NPCs,
que está aí na página 39 do livro em português revisado e é baseado numa rolagem de 2d6 aqui. Então essa solução ela é bastante simples e já está embutida no próprio sistema básico de Savage Worlds. A outra parte desse suplemento aqui é sobre o uso do Bene e eu achei que ficou meio incompleto ou mal explicado, né? O autor diz aqui que não se muda como os personagens dos jogadores ou do jogador, né, usa o Bene, mas precisa de uma regra para saber quando os inimigos têm um Bene, né? E aí parece aqui que é uma modificação da regra de escolha difícil e diz que quando o jogador usa o Bene, esse Bene vai para um dos inimigos. Como não tem o mestre de jogo, ele não vai para o mestre de jogo e o mestre de jogo decide, né, como usar aquele Bene. Ele vai para um dos inimigos e aí também tem uma regrinha aqui dizendo que aquele inimigo que tem um Bene, ele vai rerolar a primeira erro, né, o primeiro erro que não seja crítico, tá? Isso porque um erro crítico ele não pode ser rerolado, né? E também aqui está dizendo que o inimigo, claro, pode utilizar um Bene se o inimigo está tentando fazer alguma coisa que é importante para a história ou alguma coisa que vai aumentar aí a diversão da história que você está jogando. O que eu achei que está um pouco mal explicado aqui é que a regra de ambientação de escolha difíceis também diz que tirar um Coringa não dá Bene para nenhum dos lados, mas aqui não está dizendo que vamos utilizar a regra de ambientação de escolha difíceis, então não está muito implícito aqui se os Benes, se os Coringas vão realmente distribuir Benes, né? Eu acredito que o Coringa distribui Benes sim, nessa regra que está sendo sugerida pelo autor. Então não é bem o uso da regra de ambientação de escolha difíceis, porque aí sacando um Coringa sairia um Bene, né, pro lado do jogador, pro personagem do jogador, ou pros combatentes, aí pros inimigos do lado do mestre, né? Aqui também temos a sugestão do uso do combate criativo, que traz elementos diferentes para a narrativa e também de mecânica, quando tem uma ampliação em um teste de desafio, certo? Bom, então é basicamente isso, né? São esses dois oráculos, algumas sugestões de umas modificações pequenas de regra, e o resto do suplemento aqui, já estamos na página 11, ele é sobre dicas, né, de se jogar solo. Eu achei ele interessante, né? Ele não é muito diferente de qualquer outro oráculo que você vai achar, um oráculo geral que você vai achar por aí na internet ou até para diferentes sistemas. O que eu achei interessante é que ele já usa os elementos que a gente usa no Savage Worlds, né? Ele usa o deck de cartas aqui, que a gente já vai estar na mão, e ele faz a progressão dos dados que a gente está acostumado, né? Para a pergunta do sim ou não. O que eu tenho uma ideia aqui, né? Tô eu fazendo promessa, vamos ver no que vai dar, né? Porque fazer promessa assim em podcast já não vira, né? Mas vamos ver no que vai dar. O que eu tô com a minha ideia aqui é utilizar esse ou um outro oráculo aqui, muito provavelmente esse, porque a ideia é simples mesmo, e fazer um jogo solo, né, para explicar as regras básicas de Savage Worlds. Eu acho que é legal do jogo solo é que ele vai possibilitar criar situações aí de mesa, né, e vai dar uma abertura para ensinar as regras de Savage Worlds em um contexto de um jogo, em vez de fazer só aquela coisa mais seca, né? Falar sobre as regras. Aí vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver se vai ter tempo, né? Mas esse é o plano aí para o futuro. Me diz se você acha que é interessante essa ideia, se você né, tem interesse nisso, ou se você acha que seria interessante para divulgar para os seus jogadores, né? Até jogadores novos de Savage Worlds aí. O que eu tenho para hoje era só isso mesmo. Eu agradeço novamente aí a sua paciência de ficar até o fim do episódio e até a próxima.